Bom dia, irmãos, graça e paz. Disse Jesus: e eis que estou convosco. Essa é a parte B do verso 28, do verso 20, do capítulo 28 de Mateus. Meus irmãos, quando uma adversidade nos assalta, e às vezes de improviso, quando a gente menos espera, a nossa reação, a reação mais lógica é fugir. Com medo, é claro, porque a gente não sabe até que ponto aquilo nos ameaça e aquilo vem contra nós. Não é corriqueiro enfrentarmos situações embaraçosas, e um comodismo bem acentuado nos ensina que é mais profícuo a gente recuar do que nos expor a uma situação, ao nosso físico, a uma situação em que a nossa personalidade pode ser vilipendiada, não é? Ou a gente contrair uma fama sem proveito desnecessária das coisas. Quando há de fato o que temer, não resta a nós, humanos falíveis, senão a alternativa de fugir com medo. Isso é fato. O animal feroz e doentio que se nos depara e nos assalta, que nos, em lugares diferentes, em lugares complicados, não é? Isso traz para a gente atitude de fuga, não é? A calúnia, o desprezo, o desamparo, às vezes vem disfarçado de desinteresse de alguém em quem a gente confia, e bem pode nos tornar pessoas, a partir desse momento, temerosas e nos levar a fugir de alguma situação. Mas quando estamos, irmão, rodeados de gente que nós amamos e que nos ama, né? A nossa tarefa de suportar situações difíceis, de enfrentar as mais adversas situações, não é? Diminui. Isso nos enche, isso nos encoraja. Tendo ao nosso lado pessoa que nos ama, que a gente ama, e isso nos ajuda a enfrentar, e em vez de a gente desistir, a gente parte para cima dos problemas, e aí começa a lutar, não é? Nós temos na Bíblia Sagrada, irmão, nas Escrituras, as palavras de Jesus que diz: estarei convosco. Então, para que desistir? Para que fugir? Não é? Olha só, irmão, se a gente tem Jesus conosco, se a gente tem o Espírito Santo morando em nós, que nos enche de alegria, nos enche de fé e de esperança, não é? E é essa fé que Ele nos deu. Observe, além do Espírito Santo estar em nós, Deus está conosco. Ele nos deu a fé. A Bíblia diz que esta fé nos leva a vencer o mundo. Então, para que temer? Para que fugir? Não, a gente parte para cima, não é? Diante disso, irmão, empreguemos uma dose maior de nosso esforço, né? Diante dessas situações, e superamos as nossas próprias necessidades, desprendamos-nos mais depressa do que temos que dispor, e façamos das nossas impossibilidades o motivo mais depressa, ou seja, o motivo maior e melhor de desejo de vitória, e Deus fará a parte que somente a Ele é possível, que não é possível a nós. A vida está difícil, meu irmão? Está. Né? Nós estamos nos sentindo assim mais fracos diante dessa situação? Estamos. A nossa situação econômica e a econômica de muitos piorou? Piorou. Então lembremos, irmão. Lembremos, nessa hora é a hora da gente lembrar de quê? Lembrar que no vale, irmão, lembrar que mais vale, vamos dizer assim, nós do que passarinhos. Né? Lembra que Jesus Cristo disse que o Pai Celestial cuida dos passarinhos. Eles não têm carteira assinada, eles não abrem a terra e plantam semente, não é? Eles não regam, não é? E eles mesmo assim não passam fome. Por quê? Porque o Pai Celestial, né, certamente cuida deles e não vai cuidar de nós. Vai, irmãos, e vai para sempre, porque Ele está conosco para sempre, né? Resta-nos agora, irmão, diante da situação, nos alimentar através da palavra, nos reanimar através da oração e arregaçar as mangas e partir para a luta. Não desistir. Já essa pandemia vai passar, daqui a pouco nós vamos voltar à nossa vida normal. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a luta. Nós vamos partir para a guerra. Nós vamos reconquistar alguma coisa que perdemos.
Nós vamos buscar aquilo que ficou para trás, né? Porque Deus continuará conosco, nos fazendo fortes, corajosos e confiantes, sem nunca esquecer, irmão, de que Ele prometeu: estarei convosco. Né? Estarei convosco. No último batalhão da resistência, o último batalhão da resistência portuguesa, quando proclamou-se a independência do Brasil, aconteceu na Bahia, sob o comando do general Madeira. Esse valente comandante português, ele atacou por todos os lados as tropas brasileiras lá na Bahia. Os portugueses receberam reforço e estavam prestes a vencer aquela guerra. O comandante brasileiro, prevendo a derrota, não é, e querendo evitar um hecatombe, uma desgraceira maior, a morte do seu batalhão, ele chama o corneteiro, que era um português, mas de nascimento, de coração, era brasileiro, não é, e ordena que ele toque a corneta. Né, que ele toque e aqui aquele corneteiro, irmão, ele pega a corneta ou o clarim, coloca na boca, enche os pulmões e toca. Em vez de tocar retirada, ele tocou: cavalaria, avançar. Depois de dado esse toque, mais um segundo, ele tocou: degolar. Quando ele deu esses dois toques, irmãos, os portugueses, os soldados portugueses ficaram apavorados com o que ouviam, porque eles sabiam, eles conheciam a mensagem do toque, e os portugueses começaram a recuar, desordenados, né? E os brasileiros, irmão, quase vencidos, passaram a ser vencedores. Meus irmãos, Jesus já tocou a corneta. Ele já disse: avançar, porque eu estou com você. Daqui a pouco ele vai tocar a corneta e dizer assim: vocês venceram. Então vamos para frente, confiando nele, que Deus, que mudou nossa vida, ele muda tudo também ao redor. E ele muda a nossa sorte, ele vai mudar a sorte do Brasil, como do mundo, em relação a essa pandemia. E nós vamos, irmão, arregaçar as mangas e reconquistar, se porventura a gente perdeu alguma coisa. Né? Deus é nosso Deus para nos dar de volta alguma coisa que nós perdemos. Né? Para pegar o que está lá atrás, o que deixamos lá atrás. Então, nós não temos por que desistir, nós não temos por que ficar temendo, nem atemorizados. Nós só temos motivo para ter fé, para continuar. Por quê? Porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, a vitória é nossa. E a vitória já foi dada pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém.